Percebe primeiro o que não gostas, o que não te faz feliz. Depois tenta perceber o que é que te faz feliz, quais são as coisas que fazes no teu dia-a-dia que te tornam uma pessoa feliz ou que te podem tornar uma pessoa feliz. Faz um plano. Como é que podes fazer para que essas coisas que te fazem feliz possam estar presentes no teu dia-a-dia? Tem muita perseverança. Leva-o até ao fim. Não deixes que ninguém te diga que não podes fazer. E vá lá. Não sei se repararam aquilo que eu acabei de fazer. Não vejo que muita gente não escreveu, mas eu acabei de vos dar a fórmula mágica para descobrir o sentido da vida. Vejo que ninguém escreveu. Eu provavelmente também não escreveria. Porquê? Porque todos nós sabemos que é bem mais complicado do que isso. Eu hoje não estou aqui para vos ensinar nada, não vou referenciar autores conhecidos, não vou apresentar-vos os últimos resultados de MIT, Harvard ou Cambridge. Eu hoje estou só aqui porque quero partilhar uma coisa com vocês. Estou aqui porque quero partilhar uma experiência, uma ideia, mas acima de tudo eu hoje estou aqui porque quero fazer uma homenagem a um grande homem. O meu nome é António e faz agora um pouquinho mais de um ano que o meu pai, Manuel Forjás, morreu. O Pedro, o Norberto e a equipa deles convidaram-me para prestar uma homenagem ao meu pai e eu confesso que fiquei um bocadinho em pânico porque acho que é muito difícil sum up, resumir a vida deste homem em um bocadinho menos ou mais do que 10 minutos. Mas bom, eu vou tentar. E para começar, acho que faz sentido tentar adotar o seu estilo, porque acho que ele era uma pessoa com um estilo próprio. Eu não tanto, porque obviamente estou a imitá-lo. E, portanto, todo preto e sem slides. Não vou usar slides. Quero só deixar esta fotografia aqui porque quero que todos nós possamos sentir a sua presença e quero que eu possa sentir a sua pressão, porque ele falava tão bem que se sentir um bocadinho daquela pressão, se calhar não sai assim tão mal. Todos nós sabemos que ele tinha muitas opiniões e opinava sobre tudo. Algumas coisas que dizia eram absurdas. Uma pessoa perguntava como é que uma pessoa, no seu juízo, diria uma coisa dessas. E outras eram inspiradoras. Outras provavelmente eram uma mistura dos dois. Lembro-me que uma das coisas que ele falava mais nas conferências e que tem tudo a ver com o tema do TED deste ano era o sentido da vida. E eu nunca percebia o que era o sentido da vida. Para mim era uma coisa demasiado abstrata. E acho que é oportuno hoje dar-vos um aspecto ou uma coisa que provavelmente poucos de vocês conhecem, mas é aquilo que eu e o meu irmão também acreditamos ser os 3 ensinamentos principais que ele nos passou a nós para tentarmos nós próprios perceber o nosso próprio sentido da vida. Vou passar já a explicar quais são, até porque não temos muito tempo. O primeiro é equilíbrio. Equilíbrio no sentido em que temos de fazer um bocadinho de tudo, mas nunca podemos exagerar. Podemos beber muito, podemos comer muito, não podemos comer muito, não podemos beber muito, não podemos trabalhar demais, não podemos estudar demais, porque isso acaba por ser perigoso. Vejam social media, redes sociais. Quantos de vocês hoje aqui é que pagaram para estar aqui e vão acabar por passar 5, 10% do vosso tempo a olhar para os vossos telefones, olhar para o feed do Facebook e a encontrar umas fotografias de uns gatos aos saldos? De uns gatos, desculpem. Sou imigrante. Quando é que isto se torna perigoso? Para mim, é quando eu estou sentado numa mesa e estou com 5 pessoas à minha volta e as 5 pessoas estão naquele pequeno mundo do telefone e ninguém interage durante 30 minutos. E equilíbrio era o que o meu pai mais nos dizia em termos todos os dias. Mesmo quando não era necessário, acabávamos de acordar, equilíbrio. O segundo ponto, e é uma coisa que eu traduzi para inglês porque faz mais sentido explicá-lo em inglês, é cause and effect. A ideia é que todas as nossas ações têm consequências. Confesso que acho um bocadinho absurdo estar num TED e ter de vos dizer a vocês que as vossas ações têm consequências, mas a verdade é que nós, e sobretudo nós portugueses, muitas vezes não tomamos responsabilidade pelas nossas ações.
O meu pai sempre nos tentou explicar que se nós formos conscientes das possíveis consequências de uma ação, poderemos fazer melhores escolhas. E sempre nos deu a liberdade. Eu lembro, por exemplo, eu queria ser jogador de futebol, ainda quero, estou um bocadinho velho, mas adoro futebol. E cheguei ao meu pai e à minha mãe e disse: pai, mãe, eu quero ser jogador de futebol. E na altura ainda jogava a sério. A minha mãe disse logo que não, ela é quem manda, portanto, ponto final. Mas eu, com um bocadinho, uma réstia de esperança, virei-me para o meu pai: pai, eu quero mesmo ser jogador de futebol. E ele disse: filho, por mim, tu podes ser empregado do McDonald's. A única coisa que eu estou aqui para fazer é dizer-te a ti quais podem ser as consequências de tomares essa decisão. Isso ajudou-me imenso e acho que é a educação que eu um dia gostava de dar aos meus filhos, porque me permitiu duas coisas: ser totalmente independente na forma como traço a minha vida, mas ao mesmo tempo ser totalmente responsável por ela. O terceiro ponto, e talvez aquele que vocês mais se identificam com o meu pai, é a curiosidade. Aquela vontade de querer sempre saber mais, de querer saber um bocadinho de tudo. Aquela ideia de que no dia em que acharmos que sabemos o suficiente, é o dia em que não estamos a perceber nada. É o dia em que podemos deixar de aprender, podemos desistir, porque aí atingimos uma barreira. E isso não nos vai permitir, aliás, tentar depois perceber um bocadinho melhor a vida. Apesar disto tudo, eu acho que, para quem o conhecia bem, ele tinha uma coisa que era ainda mais fascinante, e era aquilo que o tornou tão impactante. Aquilo que fez com que ele fosse uma pessoa de pessoas, que era ele mais do que a curiosidade intelectual, ele tinha uma tremenda curiosidade social. Deixa-me explicar. Uma curiosidade social no sentido em que ele acreditava realmente que o trabalhador ou o tipo com o IQ mais baixo do mundo tinha tanto para lhe ensinar como o Stephen Hawking. E ele falava com as pessoas com um interesse genuíno em querer aprender com qualquer pessoa. Há um ano, e acho que isso era realmente aquilo que para ele era o sentido da vida, era isto, e por isso é que ele trouxe o TED para Portugal. Ele acreditava que nós dependemos disto, dependemos uns dos outros, dependemos da partilha e dependemos de aprender todos uns com os outros todos os dias. Há um bocadinho mais do que um ano também, e figurativamente, ele estava neste palco, estava fraco, já muito doente, mas foi capaz de pôr toda a gente de pé e pedir a toda a gente que se abraçasse e que dissesse que gostavam muito uns dos outros. Lembro perfeitamente. Até porque foi a última vez que o ouvi falar em público. Eu hoje queria-vos propor uma coisa um bocadinho mais suited à minha geração e queria pedir a todos, neste momento, que pegassem nos vossos telefones, ou tablets, ou smartphones e que tirassem uma selfie. Eu vou tirar uma selfie também. Pronto. Tirem uma selfie e o que eu queria que vocês fizessem é que depois deste painel, durante o break, postassem a selfie que acabaram de tirar. E postassem nas redes, no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde vocês quiserem. Quando postarem esta fotografia, escrevam alguma coisa sobre vocês. Alguma coisa, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, e isto é para todos, para vocês também, para o staff também, é para toda a gente que está na sala. Escrevam uma coisa sobre vocês, escrevam uma palavra, um som, uma frase, uma história inteira. Mas escrevam alguma coisa que ou nunca tenham contado a ninguém, ou que acham que seja interessante sobre vocês. No fim, adicionem o hashtag Finding Meaning at TEDx Oporto. A ideia por trás disto é que, tal como o meu pai, eu acredito que cada pessoa podia ser TED Speaker hoje. Cada pessoa tem a sua própria história fascinante. E acho que hoje podemos, de certa forma, fazer história e tornar toda a audiência speaker, de certa forma. Conexões reais. Isso sempre foi, é e sempre será aquilo que nos move para a frente. Para mim, se há alguma coisa que eu percebi sobre o sentido da vida, é que não é um destino, não é uma coisa que nós estamos à espera de entender daqui a uma semana e vamos ter uma epifania e percebi. Não. O
O sentido da vida é uma coisa que se constrói todos os dias. E, sobretudo, o sentido da vida é uma coisa que se constrói todos os dias com as pessoas que mais gostamos. Hoje estamos aqui e estamos a celebrar a diversidade cultural e intelectual, estamos a celebrar a troca, estamos a celebrar esta fome pelo saber e pelo aprender. E para que eu percebesse isto tudo, eu precisei do meu pai. E acho que por isso, e por tudo o que ele fez, acho que também estamos a celebrar um bocadinho Manuel Forjás. Obrigado, pai. Obrigado a todos.